E aí, Irmandade, tudo bom? A gente vai entrar ao vivo daqui a pouco numa conversa incrível sobre literatura infantil. Eu tentei entrar antes, mas a conexão não estava legal. Então eu estou retomando aqui a conexão para ver como é que fica. Vai ser uma conversa muito interessante. Nós vamos falar sobre histórias infantis, a importância dessas histórias, né? Uma conversa muito importante porque é um diálogo que falta. Boa tarde, Beto. Tudo bom, irmão? Poxa, é um privilégio ter sua presença aqui, sua participação no nosso coletivo. É incrível, cara, as fotos que você manda. Eu babo aqui com a Ranamel. Parabéns por esse casamento lindo, por essa família, irmão. Eu só tenho a te parabenizar e te agradecer pela participação com a gente, tá bom? Obrigado de verdade. Bom, vamos conversar com a nossa irmã Nini Kemba Caio. Ela é pedagoga e idealizadora do Líder Afro Infantil. Vai estar falando com a gente. Ela já está aqui online. O Baby tá chamando também, quer participar da live. Então vou chamar o Apolo. Calma, filho, eu vou te chamar. Bom, vou entrar aqui. Ih, o Apolo quer entrar. Deixa eu chamar a irmã. Pronto. Vou chamar o Apolo. Apolo, menino. Vem, filho. Vem, menina. Quer participar da live, filho? Quer participar da live, menina? Quer participar da live? Tá me ouvindo? Salve, irmã, tudo bom? Oi, Humberto, tudo bem? Ah, graças a Deus. Que bom ter sua presença aqui. É um privilégio para o nosso coletivo poder conversar com você e poder conhecer um pouquinho, né, do seu trabalho, de tudo que você faz pela representatividade das nossas crianças. Então, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Bom, queria que você se apresentasse, né, para a gente conhecer melhor você e o seu trabalho. Então, eu que agradeço primeiro, né? Fiz essa proposta aí para vocês e vocês aceitaram. Venho acompanhando a página já há algum tempo. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. E acho muito importante porque faltam essas referências para nós, né? No nosso meio. Então, eu sou Nini Kemba, sou formada em pedagogia, já atuo como professora em sala de aula desde 2007, quando eu ainda estava fazendo faculdade, né? Na FEBA, na UGAMET. E comecei a usar a literatura negra por volta aí de 2008, 2009, assim, bem timidamente. Mas a partir da reação das crianças e do retorno que as crianças me davam, eu fui vendo o quanto essa literatura era importante na formação, na construção da identidade e da autoestima dessas nossas crianças. E aí eu decidi que esse seria a minha vida, assim, o meu foco de trabalho, de pesquisa, de investimento, de tudo, seria o trabalho com a literatura na educação infantil. E desde lá eu venho pesquisando, escrevendo, fiz uma especialização em estudos étnicos e raciais no IFBA, e aí também Perfeito. escrevi um trabalho com análise de alguns livros, já venho escrevendo em blogs e tal, falando sobre a estética dos livros, o conteúdo do livro, o quanto é importante e como é que esses livros trazem essa formação para a gente, né, para as crianças, porque a gente não teve isso, né? Então a gente fica se batendo para construir identidade, para construir autoestima, para se relacionar com a família, essas coisas assim. Perfeito. Bom, algumas pessoas perguntaram coisas, né? Mães, professoras.
né? E entre as perguntas que a gente mais teve é como encontrar essa literatura infantil com protagonismo negro? Se existe algum lugar específico onde você busca ou se você vai garimpando em toda parte e vai colhendo coisas. Como é que você faz para encontrar a sua fonte? Como eu comecei? Eu comecei nos sebos de Salvador. Eu ia nos sebos, perguntava onde era a estante de educação infantil, de livros para crianças. E aí eu sentava, tipo, no chão do sebo e começava a descer todos os livros. Nossa. Fiz assim durante muito tempo. Alguns sebos já tinham essa preocupação de dividir os livros por temática. Então tinha um sebo maravilhoso que tinha uma estante só com livros infantis com a temática racial. E aí eu ia comprando. Depois a internet, né, sites das livrarias. A mesma coisa eu fazia nas livrarias de shopping. Só que nas livrarias de shopping eu fazia isso e saía com, às vezes, um ou nenhum livro. Né? Então, por exemplo, ao invés de eu ir na livraria Cultura, né, no shopping, eu preferi ir no site da Cultura. Então, no site da livraria Cultura, da Saraiva, eu achava os livros e recebia em casa. E aí tinha a opção de eu ir buscar na livraria, eu não pagava frete. Então eu pagava o livro chegava na livraria, eu recebia a mensagem, chegava lá e pegava o livro, não pagava frete. Tínhamos aqui em Salvador, né? Eu posso Salvador, né? E aqui em Salvador nós temos a Catuca Africanidades, que fica na Castro Alves. É uma loja que vende produtos só ligados à questão racial, né? Tecidos, brincos, colares, tecidos africanos, objetos de enfeitar africanos, máscaras africanas, anel para dread. E aí os livros infantis, adultos, todos com temática negra. E temos também a LDM, que tanto a gente pode comprar pelo site, quanto aqui em Salvador, a livraria LDM fica no Glauber Rocha. Também tem uma prateleira só com livros infantis sobre questões raciais. Maravilhoso. Nossa, aqui no Rio de Janeiro ainda não tem isso, ainda não vi, pelo menos. E tem nossos queridíssimos escritores baianos, Davi Nunes, Ana Fátima, Marcos Cagé, que a gente, obviamente, compra diretamente com eles, né? Então, entre em contato. Então, todo mundo também pode entrar em contato, até quem está fora de Salvador, pode estar em contato pelo Instagram. Aqui na minha página, quando eu resenho algum livro, sempre no final eu coloco o escritor, no início eu coloco, né? Eu marco o escritor, a escritora, o ilustrador, a ilustradora, que eles são muito importantes, e a editora. Então você pode entrar em contato com o escritor, a escritora pelo Instagram, você pode estar em contato com a editora, também pelo Instagram, pelo site. Então, assim, é muito tranquilo. A gente tem na internet hoje, acaba sendo mais tranquilo. Muito bom. O pessoal do Clubinho Preto avisou aqui nos comentários, ó, que agora tem o Clubinho Preto no Rio. Então, no Rio de Janeiro, Tá tem vendo? agora uma fonte para conseguir histórias infantis. O irmão também, a livraria Nombeco, né? Aí no Rio também. Ah, sim, tem sim. Tem o nosso Ele irmão também, que tem que fazer pedido, né? Aí ele tem tenta conseguir. isso. É verdade. É Ele tem livro. importante conhecer essas fontes. Outra pergunta. Bom, eu sou professor de educação infantil, eu sou da rede municipal desde 2013, então eu já estou há 7 anos. Só que tem perguntas que eu preciso fazer porque mandaram para gente. Uma dessas perguntas é: qual é a importância das histórias infantis com protagonismo negro, né? Porque esse tipo de história é importante para as nossas crianças, né? Não basta ser história infantil, por que tem que ter protagonista negro, né? Uma pergunta que surgiu de pessoas negras, né? Mas a gente tem que fazer. Tudo bem, nós precisamos mesmo explicar, né, irmão? Primeiro, porque a gente vive nessa estrutura, né? Uma estrutura racista, significa invisibilizar o negro, né? O povo negro em qualquer âmbito social.
Então, a gente não se vê na televisão, a gente não se vê em propaganda nenhuma, a gente não se vê nas revistas, a gente não se vê em livros. E as crianças negras não se veem nos livros infantis em nada que seja feito para criança, seja caderno, mochila, roupa. Ela não se vê, não vê crianças parecidas com elas. Então, além de não se ver, ela convive constantemente, tanto na família quanto fora, né? Porque a família aprende a reproduzir, convive com frases, né? E brincadeiras que vão contra ao fenótipo dela, seja o cabelo, o nariz, a boca. Brincadeiras que ela vai ouvir em todo lugar que ela vai e ela vai associar a brincadeira com a invisibilidade. Então, ainda que seja feito em tom de brincadeira, ela vai ver que o cabelo dela, o nariz dela, por exemplo, não tem na cabeça de nenhuma princesa, por exemplo, de nenhum príncipe, né? Não existe uma representatividade de intelectualidade, de status social, político, espiritual, que seja parecido com essa criança, parecida com essa criança. Então, essa criança não vai se achar bonita, não vai se achar inteligente, não vai se achar capaz, e isso gera uma série de violências que geram uma série de consequências aí para toda a vida, né? É verdade. Então, se as histórias, elas não servem apenas para entreter, mas também para educar e para construir uma intelectualidade, uma autoestima, uma identidade, é preciso que você seja referência nesse material, nisso que está sendo mediado, né? Se você não for referência, você nunca... Ah, eu tô dizendo que bebê lindo, também acho. Muito lindo esse bebê, gente. Então, se as crianças não se verem, não conhecerem sua história, né? Porque a história que é contada é a história eurocêntrica, do branco, da Europa. E quando a criança negra se vê, sempre é numa representatividade negativa, como se a história dela surgisse a partir da escravização. São aí os livros de Monteiro Lobato, né? Com uma negatividade incrível para a representatividade negra. São tantos outros livros que trazem imagens. Você falou sobre isso. Eu me lembrei da minha escola. Hum, travou, né? Colocaram um site aqui. Chega aí, Apolo. Bom, quem travou foi a... Apolo! Menino! Quem travou foi eu, ela. A irmã caiu. Vocês estão me vendo e me ouvindo? A irmã tá voltando. Esse site, irmão, do Negro e Nobre. Vou entrar com a irmã. Vou esperar ela voltar para eu continuar com o comentário que eu ia fazer. Calma, menino. Ih, tá tudo verde. Xiii. Eu não sei se é a minha conexão ou se é a sua. Se quiser, eu posso mudar. Vocês estão. Ah, não. Você tá me ouvindo, irmã? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar de ambiente. Eu tô vendo tudo verde aí. Eu vou.
vou para outra parte da casa. Chama de novo? Ah, tá bom. Chamar você de novo para live, né? Tá certo. Chamar a irmã de novo. Qualquer coisa eu encerro essa e faço uma outra chamada. Vamos ver se funciona. Essa conversa é muito rica. Oh! Oi! Oi! Você tinha ficado preto, a sua tela tinha ficado preta para mim antes. Aham. E aí, quando a gente retornou, a minha tela ficou verde, não entendi nada. Pois é, esquisito. Eu estava comentando justamente que em toda a minha educação infantil, né, da escola, eu só vi uma história que foi Menina Bonita do Laço de Fita, né? Foi a única história que se falou sobre crianças negras na minha vida escolar. Tanto é que eu me lembro, né? Porque foi a única. Incrível. E que foi, na época, era um livro referência, né? Porque não tinha. Ele não era. Ele não é tão horrível assim, né? Mas hoje a gente já sabe que ele não é uma boa referência, mas ele ainda é aplaudido e louvado. Eu fiz uma publicação lá na minha página, falando sobre ele, livros que eu não leria para uma criança negra, e botei ele lá e disse: Eita, Lelê! Mas se fosse alguns anos atrás eu seria mais extracrada, né? Mas assim, mas muita gente já tinha feito uma análise crítica bem Muitas feita. pessoas indicam. É, muitas pessoas ainda indicam esse livro. É, Impressionante. é. E você tem uma publicação explicando por que você não indica ele? Eu fiz uma publicação, foi a primeira, porque quando eu criei a página, a minha intenção era divulgar a literatura com representatividade positiva. Eu não tinha interesse em falar mal de livros ruins, né? Que livros que não eram bons, porque o que eu via no meu meio, né, das minhas colegas, era que elas não sabiam que existiam bons livros. E eu estava achando bons livros em todo lugar. Então, eu tenho que contar isso para as pessoas, que existem bons livros. E, então, o meu foco, tanto da página, quanto da pesquisa, quanto de tudo, sempre foi em dizer, existem esses escritores, essas editoras, esses livros que são bons, comprem e usem. E, e também elaborar atividades, jeitos de interpretar, tudo que fosse possível a partir desse livro, para dizer como a gente pode utilizar esse livro com as crianças de forma crítica. E aí eu nunca fiz publicação falando, esse livro é ruim, ou tal livro é ruim. Mas eu vi a publicação de um irmão, o Mano Réu, e eu fiz assim, pô, velho, eu acho que eu tenho que falar pelo menos uma vez na vida desse livro, Me Namore Esse Laço de Fita. E aí tem também um outro livro, só que ele tá aqui. Tem também um outro livro que eu botei junto com essa publicação, que eu não indico, que é esse aqui, Suculame e outros contos africanos. Esse livro é horrível. Infelizmente, é uma literatura escrita por um homem negro. Né? A Menina Bonita de Laço de Fita de Ana Maria Machado, né? É uma mulher branca. Esse é de um homem negro, mas é um livro péssimo, né? Assim, muito horrível. E aí eu botei o Menina Bonita do Laço de Fita com um outro livro, que é de um outro irmão, que já é o Rufino também, infelizmente, que era um livro que eu não indicava. E aí eu escrevi lá, botei vários pôsteres, né? O folder que chama, né? Explicando, botei um pouco da análise do Mano Réu. Você é professora ao longo desse trabalho, você já tem resultados destes? Tenho muitos. Eu coloquei um pouco da visão do Mano Réu, do Menina Bonita do Laço de Fita, e coloquei um pouco da minha visão. Eu discordei do Mano Réu em uma coisa, que era da estética do livro. Para mim, a estética do Menina Bonita do Laço de Fita é uma estética bonita. A Menina Bonita do Laço de Fita, ela é bonita, ela é bem desenhada, a mãe dela é bonita, mas o texto,
e o que está por trás do texto, e a louvação, a miscigenação, e a animalização, e a bestialidade da menina de não saber de onde ela veio, é nocivo demais, é agressivo demais. Entende? Teve uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, você quer ler? Tem uma pergunta que é da minha amiga, irmã maravilhosa, Najara. Ela botou: você é professora. Ao longo desse trabalho, você já tem resultados destes? É incrível quando a gente trabalha com criança, porque elas nos dão respostas assim, né, imediatas, que já estão na mente delas. Então, uma vez numa live aqui eu contei que eu passei um livro chamado Princesa Violeta, que é de Veralinda Menezes, e a capa do livro é a atriz Sharon Menezes. Eu passei e um menino negro arregalou o olho e fez assim: uma princesa negra! E aí ele não largava mais aquele livro, porque ele nunca tinha visto uma princesa negra na vida dele. Ele falou uma princesa preta, aliás, ele falou uma princesa preta. E aí, assim, e aí eu fui trazendo mais e mais e mais livros. E a cada livro, e todos esses livros, a maioria deles, esses escritores, escritoras, eles são tão preciosos e preciosas que eles se preocupam com cada milímetro, né, do que eles vão escrever. Porque eles estão pensando nisso, no resultado. E o resultado é justamente quando você vê a criança falar bem do seu cabelo, do próprio cabelo. Quando você vê a criança assumir que ela é negra, eu sou negra, né? Eu sou rainha. E quando você vê a postura da criança em se defender, esse meu aluno, ele foi meu aluno quando ele tinha 4 anos, e ele foi meu aluno quando ele tinha 5 anos. Quando ele tinha 6 anos, ele foi para outra professora. Essa mesma turma eu acompanhei 2 anos seguidos. E essa professora, que era minha amiga, ela me relatava o comportamento deles com relação a isso. E eu dizia: menina, nossa, seus alunos, não precisa a gente nem ensinar eles a se defenderem, porque eles já se defendem. Eu digo: óbvio que eu já ensinei, né? Então, assim, ela me contava várias coisas. Então, esse é o resultado, que é você vê essa identidade sendo construída, essa autoestima sendo construída, essa questão deles saberem se defender, saberem dizer que eles são negros, que o cabelo não é duro, o cabelo é crespo, né? Se desenhar, usar o lápis de acordo com a cor da sua pele. Tudo isso são resultados que a gente vai vendo ao longo dos anos, e que alguns são imediatos, outros não. Vão surgir conflitos porque a gente está, né, contra o mundo que é racista. Então as crianças sempre vão ter conflitos, mas a gente precisa focar e insistir. Perfeito. E essa sua fala, a gente está contra o mundo, remete a uma das perguntas que nós recebemos, que foi se você encontra resistência ao seu trabalho e se você trabalha no ensino público ou no privado. Eu já trabalho no privado, mas já trabalhei no público. E resistência é o nosso sobrenome. Não tem jeito. Resistência é o nosso sobrenome. A gente encontra resistência e a gente é resistência. Eu, em 2017, foi o ano mais difícil para mim, porque eu trabalhei com uma turma de famílias evangélicas. Então, qualquer livro relacionado ao negro, para eles, estava relacionado a candomblé. Piorou quando descobriram que eu era de candomblé. E aí, eu sofri uma perseguição durante todo o ano de 2017, né? A prateleira da minha sala, eu botava todos os meus livros, então meus alunos só tinham contato com esses livros, só. E eu sofri muitos ataques, muita resistência. Foi um ano muito difícil, que eu acordava chorando muito, mas eu nunca desistia. Eu discutia com o diretor, brigava com o diretor, e no final eu fui demitida, né? E fui para outra escola, que eu encontrei certa resistência, mas bem menos, porque tinham muitos pais negros de candomblé e tal. E depende, né? As famílias negras, elas têm menos resistência, obviamente. Essa turma que eu peguei essa escola que eu trabalhava, 99% dos alunos eram
são negros, né, até hoje. Mas, assim, eram evangélicos, entende? Eram evangélicos, e aí não tinha essa barreira. Algumas mães ficavam meio assim, não, elas viam que era importante e tal, mas outras faziam a cabeça, né? Fácil você dialogar com famílias, mesmo as famílias pretas que ainda não conseguem entender, mas é muito mais fácil você dialogar com elas. Porque o que é que eu uso? Eu uso a própria história da família. Uma vez uma mãe veio me questionar por que eu falei do cabelo da filha dela, que a filha dela chegou toda feliz dizendo que tinha dado alisante no cabelo. E aí eu, nas minhas intervenções, como quem não quer nada, fui falando da questão de alisar o cabelo, como faz mal, como machuca, como agride. E aí a menina chegou em casa, porque criança chega em casa e fala do jeito dela. A mãe achou que eu tinha, né, criticado o cabelo da menina de alguma maneira. E aí eu fiz assim, eu conversei com o diretor e falei assim, não, eu vou conversar com ela, confia em mim, pode deixar que eu converse. Aí ele, tudo bem, fui conversar com ela. E o que foi que eu fiz? Eu toquei no ponto fraco, que era quando ela era criança. Eu perguntei a ela, quando a senhora era criança? Quando você era criança? Né? Como era a sua relação com o seu cabelo? O que é que você ouvia? E eu também sou mulher negra, tenho cabelo crespo e tal. E aí eu fui pegando disso aí. E aí eu disse assim, a abordagem que eu usei com ela foi essa. A senhora não acha, né, que a gente deveria, então, incentivar ela a usar o cabelo natural? Eu te ajudo. Porque na época eu trabalhava com o movimento negro de estética de cabelo. Então eu sabia, sei até hoje, né, tudo que usar no cabelo crespo. E aí eu ajudei muitas mães nesse sentido. Né? Eu tive alunas no segundo ano que não abria a boca. E a timidez dela era porque ela tinha sofrido racismo na outra escola. E aí eu descobri, conversei com a mãe, entrei em contato com a mãe, passava tudo, todo dia eu passava coisas, receitas para a mãe usar no cabelo dela. E quando chegou, gente, essa experiência assim me emociona muito porque é Gisele o nome dela. Gisele não abria a boca, Gisele era extremamente tímida, Gisele não conseguia se desenvolver na aula, Gisele não acreditava em si e Gisele não acreditava que eu existia. Porque eu falava de preto, eu falava de cabelo, Gisele olhava assim, mas ela não conseguia se soltar, eu tô toda arrepiada. Gisele não conseguia se soltar. E aí eu conversei com a mãe e a mãe me falou, Pro, ela sofreu isso na outra escola. Eu falei assim, então deixa comigo. E aí eu fui aos poucos, e fui fazendo trabalhos, atividades com turbante, com trança, com cabelo, não sei o que. Eu deixava tudo, meu filho. Meu planejamento eu deixava todo para fazer isso. E aí, tamanha minha surpresa, Alberto, foi quando chegou no outro ano que Gisele não era mais minha aluna. Gisele chegou na minha sala com o cabelo desse tamanho no contorno, porque Gisele fez Big Shop. Cortou todo o cabelo alisado. E ela disse, Pro, olha, Pro. E aí o ano todo Gisele ia na minha cara, na minha sala, me mostrando como o cabelo estava crescendo. Gisele era outra criança, né? Então, assim, obviamente, sempre eu acredito que você. A Lori falou, eu lembro da sua experiência com essa aluna, foi porque eu postei no Facebook, postei a foto minha com ela, no dia que ela foi na minha sala e tal. E os alunos, meus alunos do segundo ano, que já são maiores, né? Todos no outro ano, que não era mais meu aluno, iam na minha sala. Ganhei até livro de negro. Um aluno foi me dar um livro de história de negro. Então, assim, é incrível o quanto marca a vida deles, e eles levam isso para a vida toda, né? Incrível. Então é muito mais Concordo. fácil, sim, lidar com os pais. Os pais que já entendem não vai ter resistência, mas os que têm resistência é muito mais fácil quando são famílias pretas. Quanto as escolas contribuem ainda para a baixa autoestima das crianças? Ana Jara está perguntando quanto as escolas contribuem ainda para a baixa estima das crianças. Ave Maria, muito, muito. Contribui muito para a baixa autoestima das crianças. A escola é um aparelho ideológico do Estado, né, Humberto? É verdade. Com certeza, isso aí não tem a menor dúvida. Tem um comentário aqui é, da Denise. Deixa eu ver se eu localizo, que passou e na hora eu perdi. Deixa eu procurar de novo.
Ah, A Elinha está dizendo, faria toda a diferença na minha infância ter uma professora como você. Obrigada. Mavamba está dizendo, você é sensacional, te amo também, prima. Denise, é? Estou procurando também. tô tentando localizar, porque na hora o Apolo falou alguma coisa aqui, aí eu perdi a Denise, referência. Ela, ela comentou alguma hum, coisa, deixa eu ver se eu encontro aí. Denise, se você está aí, comente de novo. É, tô tentando localizar. Ah, deixa eu ver. Ah, Ela será? aparece. Ah, Ah, achei. acho Crianças pretas e não pretas que têm acesso a livros infantis com personagens pretos tendem a crescer mais conscientes? Podemos pensar numa educação antirracista desde a infância? Você acha que existe a possibilidade da educação ser antirracista desde a infância, desde o ensino infantil? Ou essas questões só começam a ser levantadas mesmo no ensino médio ou no fundamental? não, é desde infantil, porque assim, a gente não pode considerar a criança como uma tábula rasa que a gente vai escrever. A gente não pode considerar a criança como um não ser, onde ela só vai passar a ser quando ela fizer 7, 8, 9, 10 anos. A criança ela já é desde sempre, desde dentro do ventre. Ela vai trazer do ventre, inclusive, referências que você traz para ela quando você está num ambiente, seja saudável ou não. Entende? Uma criança que viva, por exemplo, na gravidez, que a família viva numa agressão constante, numa questão que não, numa relação que não seja saudável, ela vai desde bebê apresentar consequências disso, né? Então a criança ela traz diversas referências dos seus próprios propósitos de vida, porque ela não é um ser que chegou ali e não tem nada para lhe oferecer. Nós aprendemos muito com as crianças. Então, não adianta você dar um monte de não referências ou de referências ruins, dizer todos os dias para a criança determinadas coisas, e quando a criança fizer 7, 8, 9, 10 anos, que geralmente é assim que a família age, aí você quer desfazer tudo. Aí você quer que a criança haja de uma maneira que você não educou ela, né? E eu vou dar um exemplo aqui. Nessa escola que eu trabalhei em 2017, uma turma de alunos de 3 anos de idade. 3 anos de idade, né? Aprendeu a falar agora. 3 anos de idade. Você começa a aprender a falar com 2, né? As crianças hoje começam a aprender a falar com 1 ano e pouco. 3 anos de idade, o coleguinha branco virou para a coleguinha preta e disse assim: eu não vou brincar com você porque você é preta. Mas olha Nossa. só, não acaba aí. Aí a criança preta, que eu acredito que está sendo bem informada, deu um cuspe no rosto dele. É a defesa dela. Aí a professora chamou ele para dar uma lição de moral na criança branca. Olha só. Ela disse: não pode fazer isso, tem que brincar com todo mundo, não, não, não. Quer dizer, não pode, tem que ser, mas por que não pode? Por quê? E aí o menino, Humberto, chegou para ela, para a professora, e disse assim: mas ela é preta e eu sou branco. 3 anos. Nossa. É tipo assim, não importa, pronto. Você me diga que eu sou branca, ela é preta. Ou seja, a criança já estava aprendendo que ela, enquanto pessoa, criança branca, não tinha que se misturar com criança preta. E aí a professora chega, chama a menina negra e diz assim, mas ela não é preta? E aí chama a menina e fala assim, ô fulana, você é o quê? Porque o menino disse, ela é preta. Você é o quê, fulana? A menina, meio com vergonha, já existe uma exposição aí. Não, eu sou morena. Aí a Pro pegou e disse, tá vendo? Ela é morena. Aí ele olhou pra ela assim, fez assim, olhou, não acreditou, né? Porque ele tava vendo a criança na frente dele. E aí ele fez assim, mas o cabelo dela, ele falou do cabelo. Enfim, esse menino, ao longo do ano, exerceu diversas atitudes de racismo contra crianças negras nessa sala de aula. Não foi só essa, eu fiquei sabendo, né? O que era auxiliar da professora me contava tudo, porque ela era minha auxiliar no outro turno. E ela via uma prática totalmente diferente minha, e aí ela me contava com detalhes o que acontecia. Então, e aí? Começa quando? Se não vai ser na infância. É verdade. Com certeza.
Uma das mães perguntou para a gente se ela, enquanto responsável, pode cobrar da escola o cumprimento da Lei 10.639/03, que diz que o ensino da cultura afro-brasileira deve ser ensinado nas escolas. Os pais têm essa possibilidade ou só os governantes podem resolver isso? Não, os pais têm sim. Inclusive a Najara também, eu vou já juntar, a Najara botou, existe o suporte jurídico para os pais questionarem, o material pedagógico da escola existe, tudo tem lei. Nós temos uma lei máxima, Humberto, como o professor sabe, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. A Lei 10.639/03, ela altera a LDB, e isso é muito importante, né? Ela altera o documento máximo da educação, né? A partir da LDB vão vir outros documentos, parâmetros, diretrizes que as escolas devem seguir, e tudo tem lei, tudo é paramentado na lei. Então, e eu digo, por favor, cobrem. Porque, inclusive, eu vejo colegas, amigos meus de movimento, não cobrando nada da escola. Se a escola fizer, beleza. Se a escola não fizer, eu faço em casa. Não pode, gente. A escola é nossa. A escola é responsabilidade nossa. É uma vergonha a gente precisar de uma lei, mas nós temos. Então, vamos usá-la. E eu sempre uso. Quando eu trabalhei como coordenadora, eu sempre usava a lei quando os pais vinham para cima de mim. Eu digo, ó, eu não posso deixar, porque eu tenho uma lei aqui. Se eu não cumprir a lei, a escola vai ser notificada. Então, eu fazia isso como coordenadora, entende? E os pais têm que pegar a lei, chegar lá e botar na mesa da escola, ó, aqui, ó. Bora, cadê? O que, é que a escola está fazendo para cumprir essa lei aqui? Se não, é denúncia. Inclusive, o MEC, no ano de 2016, o MEC fez umas batidas, né? Pelo menos aqui em Salvador tiveram essas batidas do Ministério da Educação para saber se as escolas estavam cumprindo com a Lei 10.000. Eu não sei, gente, de fato a realidade de uma escola pública. Eu sei que é diferente, eu sei que é mais complicado, né? O Humberto pode falar melhor. Mas nós precisamos orientar esses pais que têm filhos em escolas públicas também, porque é direito. A escola pública, inclusive, é um direito de todos e é direito das famílias, né? Cobrarem das escolas públicas que essa lei seja efetivada durante todo o ano, não é só no novembro, não. É durante todo o ano. Com certeza. Temos dois pedidos aqui, e como a gente tem 15 minutos, eu não posso deixar de fazer esses pedidos. Um é que você recomende histórias de protagonismo negro, e outro que você conte uma história, porque tem mães e pais pretos e crianças, principalmente, que nunca ouviram uma história com protagonista negro. Então, eu não sei se existe alguma história curtinha, alguma história que possa ser contada, mas deixaram esse pedido aqui pra gente. Ó, eu vou levantar um minuto, peraí, porque todos os livros que eu trouxe foram de referência para meninos, peraí. Tudo bem. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que está mandando perguntas pra gente. Vocês são importantíssimos para o nosso coletivo, tá bom? Tem a Mirta aqui também, que está perguntando de dica para trabalhar a identidade negra com essa negra de pele mais clara, ainda mais no contexto atual com tantos youtubers brancos. Foi justamente essa história que eu peguei agora. Eu trouxe muitos livros, mas depois eu posso também deixar para o Humberto também fazer, aí deixar como indicação para os seguidores dele, que tem a referência para meninos negros, né? Eu queria muito falar sobre isso também, que é a questão da representatividade para meninos negros, porque a página trata, né, de pais pretos, de paternidade negra, então como construir essa paternidade, né, e tal. E aí eu queria dar a contribuição da literatura negra infantil para essa construção dessa masculinidade. Eu não gosto muito dessa coisa de masculinidade negra, mas vamos usar esse termo, né? Então eu trouxe vários livros e eu trouxe esse livro aqui As Tranças de Minha Mãe. Lá na página tem muitas publicações, né? Na Literária Infantil tem muitas publicações, tem vídeos de contação de história que eu fiz todas essas semanas da quarentena. Para trabalhar tons de pele, tem o Meninas Negras. Meninas Negras, ele fala de 3 meninas, e essas 3 meninas têm tons de peles
diferentes. Então, Meninas Negras é bom também para trazer como referência a questão de quem tem a pele com menos melanina, né? Mas que ainda assim seja negra. Então, Lorena tá dizendo que tá apaixonada por esse neném lindo. Quem não tá apaixonada, Lorena? Pelo amor de Deus. As Tranças de Minha Mãe é um livro de uma amiga nossa, uma irmã querida, que é da Ana Fátima, né? E ela vai trazer justamente essa questão da delicadeza, do sentimento, da relação do menino com a mãe, com esse cabelo da mãe, né? Essa relação do masculino com o feminino, que eu acho super delicado e perfeito. Então, As Tranças de Minha Mãe. Dentre lençóis, travesseiros e abraços de algodão doce, mergulhei nos laços negros de uma rainha que acariciava minha face com seu sorriso largo, cheirando a amor. Essa mulher era a minha mãe. Ela se chamava Najuma. Olha que referência linda. Tem livros mais adequados para bebês, Denise. Em seu colo, eu rabiscava dias de sol com aroma de terra molhada só para sentir o calor do seu carinho. Questão da afetividade, do carinho, né? Pro menino, pro homem. Tinham outros dias um pouco mais chuvosos que os amigos da natureza, Euá e Oxumaré, jogavam um balde de tinta com diversas cores no ar para enfeitar o céu. Muito lindas essas ilustrações, viu? Muito importante a gente observar essas ilustrações. Logo se podia ver deslizar os sonhos em uma ponte de várias cores que atravessava a rua, tornando-a mais bonita. Assim como a ponte de cores escorregava pelo meu olhar, eu deslizava sob as tranças de minha mãe. Elas acariciavam meu corpo e me chamavam para brincar o tempo todo. Cada fio de cabelo seu reluzia em tons de cobre, a beleza de nossa negritude. Importante ensinar meninos negros a gostarem de meninas negras. Resistentes e duradouros eram os búzios que enfeitavam suas tranças e simbolizavam toda a nossa história. Meu pai, a mim e minha mãe Najuma deram a mim o nome de Akin. Akin significa aquele que é guerreiro. Pai, mãe, acho muito importante esses livros que trazem referência de família preta, de família negra, é muito importante para as nossas crianças. O som do meu nome, quando as pessoas o falavam, me fazia imaginar eu vestido de rei, em guerras contra bolhas de sabão e balões de aniversário. As tranças de minha mãe encantavam e desenhavam os beijos adocicados como pirulito e os abraços fofos como pelos de gato. As tranças de minha mãe, olha que família negra. As tranças de minha mãe anunciavam o perfume de sua pele, refletindo a beleza de nossa família. E aqui é ele olhando, né, para sua família. Firmes e diversas, suas tranças me faziam acordar com vontade de brincar com minha mãe todos os dias, para sentir a maciez dos seus carinhos. E seus penteados traduziam o afeto que sentia através de seus olhos quando tocavam os meus olhos ao deitar antes de dormir.
essa é a história do menino Akin, que a Ana Fátima nos presenteia com muito amor, com muita delicadeza, que nos faz refletir, né, a beleza da mulher negra sendo reverenciada por um menino negro. A família negra sendo reverenciada, um menino negro aprendendo que ele vem dessa família negra, que é a família que ele deve construir, que ele deve perpetuar. É isso que a gente precisa, porque a televisão não nos traz isso. A televisão nos traz para os meninos e para os homens outro tipo de referência de família, outra beleza que ele tem que buscar. Então, é isso que eu digo. A literatura, para mim, é o grande poder, né, que a gente pode oferecer para as nossas crianças. E tem muita coisa boa sendo construída aí. Vocês podem ir lá na página que tem livros bons, e eu vou passar para o Humberto também os livros que trazem essas referências de, principalmente para meninos negros, porque eu fiz uma autocrítica, inclusive, que a gente escreve muito sobre meninas, sobre mulheres, escrevemos pouco sobre os meninos, sobre os homens. Então não adianta a gente não construir referência e depois a gente falar mal do homem negro. Muito bom. Teresa colocou Apolo para dormir, contou uma historinha para ele. Oh, que honra! Tô me sentindo agora. Oh, gente, tá vendo aí? Você tá vendo? E eu nem tô aí, fisicamente. Muito linda a história, irmã. Obrigada pelo compartilhamento. Eu vou deixar esses minutinhos finais para você fazer, enfim, a recomendação do seu trabalho, algum projeto que você esteja envolvida, os canais que você tem, as iniciativas que você participa, e, enfim, palavras finais, ou se tiver perguntas nos comentários, pode ficar à vontade para responder também. Denise perguntou se todos os livros podemos trabalhar desde bebês, que capa linda. Sim, agora a gente tem que ter uma desenvoltura, né? Tem livros específicos para bebês também, mas assim, o que seria para os bebês? A referência maior para os bebês aqui não seria exatamente o bebê entender conscientemente como uma criança de 3, 4, 5 anos entenderia, mas ela vai ver as imagens. Então, a referência da imagem, ela vai ver crianças pretas, ela vai ver cabelo de trança, de dread, de black, né? Tenham paciência, porque o bebê pode rasgar, molhar, comer o livro, e aí é assim mesmo, você vai lá e compra outro. Se você puder, comprar logo 2 de cada, guardar um e dar um para o bebê mexer mesmo, né? E a partir de 2, 3 anos, já tem livros assim com histórias menores, com histórias mais, tem até uma aqui também, mais compactas, que servem para essas crianças de 3 anos como esse. Lulu adora histórias. Lulu é uma bebê de 2, 3 anos. Então, é uma coleção. Lulu adora histórias, Lulu adora ir à biblioteca, e tem mais outros 2 que ainda não está traduzido, porque ele é estrangeiro. Eu quero agradecer, né? Agradecer, não tem mais perguntas. Agradecer muito aos pais, a essa página Pais Pretos, a Humberto, por esse trabalho. Eu acho muito importante. A gente tem pouca referência para os nossos meninos, para os nossos jovens, meninos, homens, né? Então, vocês, homens negros, que estão nessa consciência, nessa luta, dessa busca, de a gente se reconectar, se conectar e reconectar com a nossa ancestralidade. É importante que vocês façam isso. E eu sempre compro livros também que trazem a questão dos meninos, porque eles precisam dessa construção. Eu já falei no início da live, né, onde você encontra o livro. Deixem as crianças rasgarem, a Najara está dizendo. E vocês podem ir na minha página, @literafoinfantil. Eu botei lá contação de história, a gente vai ter lives com os escritores também. A partir de amanhã eu estou convidando também alguns escritores para falar dos seus processos de escrita. Tem muitos livros lá já publicados. Eu tenho feito contação de história. Humberto, tenho feito contação de história. Um grupo de capoeira que eu frequento. Tenho sido colaboradora também do Instituto Bahia Street, junto com a minha prima Dai Costa, que ela trabalha lá.
tenho escrito, né, sobre a literatura, tudo que eu faço é nessa linha. Já apresentei alguns trabalhos em faculdades e tal. Faço algumas resenhas desses livros e dou indicação para professores e professoras de como trabalhar em sala de aula, como produzir conteúdo, como produzir atividade a partir dessa literatura. É isso. Ah, e eu tô também, esse ano, comecei a fazer consultoria pedagógica. Então, se vocês quiserem consultoria pedagógica para questões raciais, eu crio um monte de coisa com esses livros, porque a cabeça fica fervilhando. E aí eu tenho muito material que eu uso na minha consultoria pedagógica. Então, se vocês quiserem também, podem conversar comigo em box, que eu faço um planozinho, todo bonitinho e tal. Quando eu trabalhei como coordenadora, eu criei muitos planos para as professoras. Fiz muitas formações com essas professoras, sempre nessa linha da 10.000, sempre nessa linha da questão racial, e utilizando a literatura negra infantil como principal instrumento para esse trabalho. Muito bom. A nossa irmã Camila pediu para você colocar o seu usuário do Instagram nos comentários. Você consegue? Consigo, sim. Que aí o pessoal pode te acompanhar Pronto. seu trabalho. Aí. Não é isso? Isso, Era isso? perfeito. É que ela já entra em contato de novo. Bom, como a live do Instagram, ela tem um tempo muito curto, né? Não parece, mas 1 hora é pouco tempo. Muito pouco. A gente gostaria muito de ter a sua presença novamente num outro momento para aprofundar mais essa questão dos meninos negros, porque quando você falou, eu me lembrei da minha educação infantil e eu só vi menina bonita do laço de fita na escola. Então, a única história que eu vi era de uma menina. Então, esse é um tema muito importante que precisa ser aprofundado. A maravilhosa Então, Dona Fátima aí. é um Essas segundo encontro muito importante. Depois você puder disponibilizar mais um tempinho, vai ser um privilégio para gente. Bom, vai ser um privilégio para mim. Eu disponibilizo sim, faço questão, quero muito falar sobre isso. Quero muito Obrigado. escrever sobre isso também. E vou ficar honrada se você me oferecer mais um dia esse espaço aqui para trazer os livros que eu tenho sobre essa representatividade dos meninos. A Fátima, que entrei agora na Fátima Odara. Ela que é a escritora desse livro, que eu acabei de contar a história agora, né? Então, ela tem um outro livro também, que é Maqueba vai à escola, que também tem uma representatividade do pai de Maqueba. Esse. Eu contei a história desse livro, tá lá na minha página também. E o pai de Maqueba cria Maqueba sozinho, é um homem sozinho cuidando da sua filha. Olha aqui. Sim. E aí, eu fico arrepiada. Eu leio esses livros, gente. Outro dia eu tava contando história, no final da história eu chorei, Humberto, porque eu não aguento com esses livros. E aí agradecer, né? Agradecer a Ana Fátima e a todos os escritores e escritoras desse povo preto lindo, maravilhoso, comprometido com a educação de nossas crianças, porque elas é que vão fazer o futuro melhor. Isso é verdade, não é clichê, não. Com certeza. Muito obrigado, irmã, pela presença. Atendendo aos pedidos dos nossos seguidores, membros do coletivo e colaboradores, a gente não só te convidou, como também criamos um canal no YouTube para a gente poder salvar essas lives que muitas pessoas perdem, né? Porque depois de 24 horas o Instagram simplesmente apaga, né? Então, as pessoas que dão a nossa autorização, a gente faz o download dessas lives e sobe no canal do YouTube, que é Pais Pretos Presentes. A gente tem a sua permissão para salvar esse vídeo lá? Tem, sim, claro, com certeza. Agora você pode salvar a live no seu celular e postar no Instagram também, você sabe, né? Perfeito. Sim, claro. É porque no Instagram ela fica toda cortadinha, né? Ela fica toda picotada depois quando a gente Ah, salva no Stories. Aí no tá. Instagram ela fica inteira, no YouTube fica inteira, sem Fica interrupção. inteira. Ai, perfeito, tudo maravilhoso. O povo também tá me pedindo para postar, porque eu postava antes vídeos no YouTube. Eu tenho um canal que era de cabelo, eu misturei com livro, comecei a indicar livro, fazer palestra, não sei o que, não sei o que. O povo agora quer que eu volte com esse canal. Eu não sei o que é que eu vou fazer, porque é tanta coisa. Irmã.
essa quarentena, ela tá deixando nossos irmãos muito solitários e essa coisa da live e do virtual está sendo muito importante para muitos nossos irmãos. Está assim, está assim. É, tem sido muito bom mesmo, com certeza. É verdade. Irmã, obrigado pela oportunidade. Eu te desejo um ótimo fim de semana, tá? Um Você bom também. Obrigada a todo mundo e que participou, Lorena, Najara, Day, Ana Fátima que chegou, seus seguidores e seguidoras. Muito obrigada, gente. Continuem, porque nós estamos juntos e juntas nessa aí. Né, Humberto? junto. Obrigada, meu irmão. Obrigada, obrigada, obrigada. Sucesso para você, sua família. Saúde, cuidado, sucesso. Amém. Tamo junto. Um abraço. Abraço. Quero agradecer vocês que estiveram com a gente, vocês que acompanharam a nossa live. Muito obrigado a todos vocês. Cada um de vocês que estiveram com a gente, vocês são muito importantes. Vocês são a vida do nosso coletivo, a vida do nosso trabalho. E eu preciso continuar contando com o apoio de vocês, né? Porque sozinho nós não somos nada, tá bom? Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado, irmãs. Eu vou salvar essa live no YouTube e vou postar ainda hoje, tá bom? Hoje temos uma outra live às 8 horas, né? Vamos falar com um advogado sobre pensão alimentícia e o coronavírus. Como é que fica essa história, hein? A história da pensão, do coronavírus. Quem quiser mandar alguma pergunta sobre guarda também, né? Guarda compartilhada. Quem tiver outras dúvidas sobre a questão jurídica, né, dos filhos, né, e dos pais, das mães, como conduzir, né, a vida da criança após o final do relacionamento, juridicamente, tem o nosso convite para estar aqui na nossa live com um advogado muito importante, o Dr. Felipe vai estar com a gente. Então, quem quiser já pode deixar as perguntas. Eu vou colocar no Stories agora, o banner da nossa live. E quem quiser, quem puder nos acompanhar, vamos estar aqui às 8 horas falando sobre esse tema tão importante. Muitas pessoas perguntam, né? Como é que funciona essa questão da pensão alimentícia durante o coronavírus, né? Algumas pessoas não estão trabalhando, não sabem como fazer, né? Como é que vai arcar com a pensão. O Dr. Felipe Ferreira vai estar conversando com a gente. Então, algumas perguntas, né? Minha renda diminuiu. Devo permanecer pagando o mesmo valor de pensão alimentícia? É obrigação só do pai pagar a pensão? Como é estipulado o valor do pagamento da pensão? Como ficam as questões da guarda em tempos de quarentena? Então, essas e outras questões vão ser abordadas na nossa live aqui no Instagram Pais Pretos, 7h30. Eu falei 8 horas, né? É 7h30, tá bom? Quem quiser, vai enviando as perguntas pelo direct para a gente abordar ao vivo, tá bom? Muito obrigado a todos. Até mais tarde. Juntos somos muito mais fortes. Obrigado, gente. E obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Luciana Rocha, né? Um prazer ter sua presença. Ana Tavares, doutora Ângela aqui com a gente, a Fátima, autora. Nossa, é um privilégio, gente. Tantas presenças, passos entre linhas. A gente quer falar com vocês também, é muito importante. Mirta, minha prima, obrigada, prima, pela presença. Quanta gente incrível, gente. Enfim, eu só tenho a te agradecer a todos. Um abraço, tamo junto.